A situação, dos professores da Rede Municipal de Ensino lá de Campina Grande, eles que decidiram paralisar as atividades em plena semana de reinício das aulas. A categoria pede reajuste salarial maior do que está sendo oferecido pela Secretaria de Educação do município. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Rafael Gonçalves. Rafa, inclusive já tem uma nova decisão contrária a essa greve, não é isso? Boa noite para você. Olinda, muito boa noite a você e a todos os amigos que nos acompanham aqui no JC. Pois é, essa greve que foi aderida por 80% dos professores da Ativa começou na última semana, e ontem foi o grande dia de retorno às aulas dos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui em Campina. São 800 professores ao todo que até então foram contabilizados pelo sindicato, que se recusam à proposta de não ter o pagamento, o reajuste acima de 33% que foi decretado em uma lei. O que acontece? Esse pessoal recebeu, no caso, a categoria recebeu uma proposta, no caso da Secretaria de Educação, para que 16,65% fosse incorporado como reajuste salarial e o restante como abono. Mas os professores, a categoria, o CITAB, que é o sindicato responsável, não acatou essa decisão. O presidente do sindicato contou um pouco mais sobre essa situação que envolve a categoria. Não agrada porque a proposta é de parcelamento e, além de parcelamento, um índice de 33,64%, pago apenas em forma de metade, 16,62%, para os da Ativa, o que consequentemente atinge os aposentados e aposentadas, porque também terão esse prejuízo, não levando o que é proposto para os da Ativa, a questão do abono. O abono prejudica os aposentados e prejudica também a carreira do professor, porque não incide nos quinquênios, na JED, que são vantagens que o professor tem. Então a gente não tem como uma proposta de 33,24 apresentada, e sim como 16,62, porque abono não é vencimento, não é carreira e não é valorização do professor. Pois é, Linda, como você disse, uma nova decisão contrária a essa greve foi hoje, no caso, divulgada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Atendeu esse pedido feito pela Procuradoria-Geral do município para que a greve fosse decretada como ilegal. A decisão foi acatada pelo TJPB e agora o SINTAB, no caso a classe dos professores, precisam retornar às atividades em até 24 horas. Caso a decisão não seja cumprida, haverá uma multa a ser paga de R$10 mil por dia. Aqui conosco o secretário de Educação do município, Raimundo Asfora Neto. Raimundo, muito boa noite, secretário. Gostaria que o senhor contasse várias tentativas para realizar um acordo. O que foi que a prefeitura propôs e por que não se chegou a um consenso? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos assistem, Linda. Na verdade, desde o início, quando esse reajuste foi anunciado, o índice ainda chegou a ser compartilhado com o Brasil inteiro na última semana de dezembro, já para que fosse aplicado em janeiro, e todos os municípios e estados brasileiros tiveram que ver suas possibilidades orçamentárias e dialogar com as respectivas categorias. Assim foi feito em Campina Grande. Na primeira reunião, o próprio prefeito Bruno participou da discussão, apresentou dados, mostrou as limitações do município, mas mesmo assim garantiu aos da Ativa de imediato os 33,24% nesse formato de uma parte sendo no salário base e outra em um abono temporário. E para os aposentados, os 16,65% também de imediato e gradativamente, mês a mês, fevereiro, março, abril, mais 1,5% até chegar aos 33% ainda dentro de 2022. Então, essa negociação ela não conseguiu avançar e restou ao município apenas essa última alternativa de recorrer ao Poder Judiciário para que pudesse intervir, e assim o tribunal fez, o desembargador proferiu essa decisão e determinou o retorno dos profissionais às salas de aula. As aulas retornaram, nessa segunda-feira. Já deu para sentir um impacto do que causa essa ausência de professores em algumas escolas? Olha, sentimos sim em algumas unidades, em outras nem tanto. A gente viu uma própria mobilização do sindicato indo até algumas escolas
literalmente arrancar de dentro alguns desses professores que não quiseram aderir à greve, que compreenderam a proposta que o município fez, e a gente sim sente um impacto. Qualquer aluno fora de sala de aula é um prejuízo imenso, ainda mais depois de um cenário, ou diante de um cenário desse de pandemia. Então a gente fica contente nesse aspecto e sempre temos dito, no mérito, o município concorda com a valorização do servidor, tanto que o ano passado pagou o 14º salário, fez concurso público, equiparou salários de contratados a efetivos, pagou 100% da jornada ampliada, que antes era pago em 80%, mas a gente também tem que se deparar com a responsabilidade financeira e orçamentária, porque as atribuições de uma gestão, elas são muito amplas, né? Então o prefeito garantiu o pagamento e apenas pediu um prazo à categoria que, infelizmente, em uma parcela não entendeu. Secretário, diante dessa situação, a prefeitura não está mais disposta a compreender esse diálogo. O que é que pode ser feito a partir de então, se permanecer nessa discussão que aparentemente o Sintab vai recorrer? Olha, a gente acredita que vai haver uma sensibilização por parte dos servidores. Eu tenho recebido relatos, através das redes sociais, aqui na própria Secretaria de Educação, de diversos profissionais que entenderam as circunstâncias, até porque não se trata simplesmente de mera vontade de fazer. Esse desejo de valorização nós temos. O que a gente se depara é com a realidade orçamentária, com dados postos na mesa, e inclusive com oportunidades para que os sindicatos tecnicamente pudessem contestar. E essa contestação ela não foi feita. Então é difícil se trabalhar às vezes quando se pondera de um lado com a razão, com a realidade, e de outro com o que seria ideal. É preciso entrar num consenso, e o nosso apelo ao sindicato é sempre no seguinte sentido: se há uma mesa de diálogo, se pressupõe que ambas as partes podem ceder um pouco para chegar a um consenso. E, infelizmente, parte da categoria ela foi intransigente. Ou seria de imediato, de um todo, ou não seria nada. E isso aí a gente não teve como atender. Ok, muito obrigado, secretário de Educação, Raimundo Asfora. Linda, e a gente entrou em contato com o Sintab em relação à decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. O sindicato informou que ainda não foi notificado e que haverá amanhã uma reunião no órgão para decidir os próximos passos após essa notificação. Eu volto com você. Ok, Rafael, obrigada pelas informações. A gente segue, então, acompanhando essa situação lá na cidade de Campina Grande.